Números capítulo 16, a partir do verso 1. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por eles, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois, que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si, aquele que escolher fará chegar a si. Então nós temos aqui Números capítulo 16, do verso 1 ao verso 5, é a leitura que foi feita na Bíblia nesta hora. Vamos fechar nossos olhos e orarmos ao Senhor. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, porque isso não é tão somente a história de Israel, mas isso tem um significado para nós. Amém. Nós pedimos que nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, com Tua palavra. Amém, Senhor. Amém? Amém. Quer dizer assim seja. Meus irmãos, nós temos aqui na Bíblia um fato muito interessante. Eu estou falando sobre isso já há alguns dias. É a tão conhecida rebelião de Coré, Datã e Abirão. 3 homens que se levantaram para censurarem, questionarem um ministério levantado por Deus, para questionarem uma vindicação de Deus sobre um ministério. Isto foi feito dentro de um espírito e de uma maneira, usando um argumento muito bom e, na verdade, até bem fundamentado. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi. Vamos pelo princípio. Deus escolheu a casa de Levi para ministrar o sacerdócio. Somente os homens. Nenhuma mulher foi escolhida para ministrar o sacerdócio no Velho Testamento e nem tampouco no Novo Testamento. Mas veja, Levi gerou 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Destes 3 filhos, Deus destinou trabalhos e funções diferentes para cada um deles. Aos gersonitas foi dada a incumbência de carregar, de levar as cargas, quando montava-se e desmontava o tabernáculo do Senhor no deserto. Aos coatitas, filhos de Coate, foi dado a eles a incumbência de ministrar as coisas sagradas, propriamente o sacerdócio. E aos filhos Gerson, Coate e Merari, aos filhos de Merari, foi dada a incumbência de montar e desmontar o tabernáculo lá no deserto. Prestem bem atenção. Moisés era dos descendentes da casa de Coate. Então Levi gerou 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Coate gerou 4 filhos. Entre estes 4 filhos estava o pai de Moisés e Arão, que se chamava Arão.
Coate estava um que se chamava Gizar, ou Izar, conforme a tradução. Nesta tradução diz Gizar. Então observem, Moisés era filho de Arão, Gizar, Coré, era filho de Gizar. Então, Moisés e Coré eram primos primeiro. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Eles eram primos primeiro, de primeiro grau. E ambos eram da casa sacerdotal que deveria ministrar o sacerdócio sagrado, as coisas santíssimas. Porém, Deus escolheu Moisés e Arão para dirigir o povo e não escolheu Coré como ele pleiteou. Agora, o que fez Coré? Coré juntou com um dos descendentes de Rúben, que era o primogênito de Israel, e veio a Moisés e Arão e trouxe uma argumentação muito forte. Disse: olha, basta, porque nós não queremos mais que vocês presidam sobre nós. Vocês querem ser os maiores, os melhores. Isto não é verdade. Moisés e Arão não queriam ser melhor do que ninguém, não queriam ser maior do que ninguém, mas eles tinham uma vindicação. A coluna de fogo não apareceu, não foi a Coré na sarça ardente. A coluna de fogo apareceu, foi a Moisés. Coré nunca fez coisa alguma pelo povo. Coré não tinha nenhuma vindicação. Coré não fez o mar vermelho abrir. Coré não fez rocha sair água. Coré não trouxe praga sobre o Egito. Mas Deus tinha vindicado Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e os estabelecer na terra da promessa. Então observem, mas daqui um pouquinho, Coré se levantou e diz: por que vocês querem ser os melhores? Isto é o que pensam a respeito de nós também. Muitos dizem: eles querem ser os melhores, só eles que estão com a verdade, só eles que têm o verdadeiro evangelho, eles estão pregando contra as denominações, contra as igrejas, eles chamam as igrejas de filhas da grande prostituta, eles são grandes, eles querem ser os melhores. Não é verdade, não é verdade que nós estamos querendo ser os melhores. Mas de uma coisa eu posso vos afirmar, aos senhores que estão presentes aqui e aos senhores que estão me ouvindo através da Rádio Cultura de Guarabira: Deus enviou um profeta com uma mensagem vindicada. Não é questão de querer ser o melhor. Aí então Coré usa um argumento muito bom, interessante. Os senhores de Guarabira sabem perfeitamente, e eu quero bater esse prego bem batido aqui nesta tarde. Senhores guarabirenses, senhores da região do Brejo, não existe duas verdades aqui dentro desta cidade. Só existe uma verdade. Os senhores fiquem sabendo disso que eu estou falando nessa hora. Esta mensagem de Deus é a oportunidade que Deus está dando para esta região. Sair deste Egito, sair do meio das denominações, das pragas, dos ídolos, do paganismo romano, da idolatria, que não é meramente um padeciço na parede, mas da idolatria, que é um sistema religioso que vale muito mais para o povo do que a palavra de Deus. Vocês podem dizer: pastor, toda a congregação é santa. Interessante. Batista não fala a linguagem de assembleiano não fala a linguagem dos congregacionais
tradicionais não falam a linguagem dos luteranos, luteranos não falam a linguagem dos católicos. Não, cada um deles tem uma linguagem diferente. Deus é um Deus de confusão? Agora você diz, mas está chegando mais uma para cá. Não, mas está chegando mais uma não. Está sendo inaugurado nesta cidade as portas que Deus está abrindo para que a graça seja manifestada ao seu povo. Não é mais uma que está abrindo, não. E nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas eu estou aqui pregando uma mensagem que é uma espada de dois pontos. Esta espada pode cortar o laço do passarinheiro para você escapar. Ou cortou para mim e para muitos que estão aqui. Nós escapamos dos laços do passarinheiro denominacional, das falsas doutrinas, do falso batismo, do falso evangelho, do evangelho empresarial, do evangelho comercial, do evangelho mundano. Nós escapamos desse evangelho e somos livres pela graça de Deus. Agora o argumento dos Coré, de Coré, da congregação de Coré, homens de renome. Eu não estou falando que não são pessoas de renome, não. Pode ver, eles são homens de renomes. Aqui dentro de Guarabira, pastores renomados, que não são outra coisa senão possuidores do mesmo espírito que estava sobre Coré, Datã e Abirão. E eu vou mais adiante. Eles não podem e não sabem reconhecer a vindicação de Deus para o governo. Como disse o pastor Moisés agora há pouco, bom seria se eles se humilhassem e reconhecessem que Deus está visitando esta cidade. Mas lembre-se, os senhores, que quando Deus visitou a Palestina através de Jesus Cristo e eles o rejeitaram, logo em seguida o general Tito entrou pelas ruas de Jerusalém e arrastou e matou os judeus, e o sangue corria e estava no meio das canelas do povo como enxurrada. Uma praga caiu sobre aquela região por recusarem, por rejeitarem a misericórdia que está sendo oferecida nessa hora. Não pense os senhores coletistas, os filhos de Coré. Não pense os senhores pastores, os senhores crentes desta cidade, que esta cidade será a mesma a partir dessa data. Não será. As denominações serão mais mundanas. As igrejas estarão mais pervertidas. As igrejas estarão mais frias. O povo, o mundanismo, a política invadirá muito mais estas igrejas. Por rejeitarem a graça de Deus que está sendo oferecida. E você pode pensar assim e dizer: eles estão querendo ser melhor, já basta, nós não queremos. Não desliga o seu rádio, não. Não desliga o seu rádio, não. Escute mais um pouquinho aí. Querem questionar o ministério de um profeta? Querem questionar o ministério de Deus? Querem questionar o ministério de um homem que está sustentando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse? Querem dizer, todos nós somos santos. Santos? Coré disse, já basta, porque toda a congregação do Senhor é santa. Você quer me dizer que este mundo religioso é santo? Uma igreja com mulheres com cabelo cortado, com cara pintada, vestindo roupas imorais. Uma igreja cheia de adúlteros, uma igreja mundana, cheia de políticas sujas, de brigas, de fofoca, de intriga. Você quer me dizer que esta igreja é uma igreja santa? Esta é a congregação santa? Esta é a igreja que os pastores pensam em apresentar naquele dia para o Senhor Jesus? Teria vergonha nesta hora, pregadores, de tentarem levar uma imundície dessa para dizer que isso é a noiva de Jesus Cristo. Ajuda! A noiva do Senhor Jesus é uma igreja pura, é uma igreja limpa,
sem rugas, lavada, comprada, redimida, santificada pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, uma prostituta que mata 68 milhões de pessoas, ainda aparece pessoas bem intencionadas para chamar a Santa Igreja Católica. Santa? Um assassino que matou 68 milhões de pessoas, ainda tem gente para chamar de santa. Que uma igreja mundana como está a igreja evangélica hoje, ainda tem gente que quer dizer todos nós vamos para os céus. Se este mundo religioso, meus ouvintes, entrar no céu, então o céu vai ser um lugar de imundície. Natan Correia diz: vocês querem ser melhor. Nós não queremos. Eu vou sustentar isto com a Bíblia de Deus. Me encontrarei com os senhores no dia do trono do julgamento, do trono branco. Quando o trono branco for estabelecido, me encontrarei com os senhores que estão ouvindo a minha voz nessa hora. Esta voz que está clamando contra a injustiça, contra a imoralidade, contra o pecado religioso, contra o falso evangelho. Esta voz ressoará nos vossos ouvidos. Você quer saber de uma coisa? Natan Correia não ficou revoltado. Moisés disse: não, vocês precisavam estar satisfeitos com o que Deus fez para vocês. Será que já não é muito você ser pregador? Eu não estou negando que eles não são pregadores, porque eles têm congregações, eles têm pessoas, eles são chamados de pastores. O meu tempo já quase acabando. Quantos minutos eu ainda tenho aqui, irmão? Que hora você tem? Eu ainda tenho 20 minutos ainda. Tá bom. Tá bom, 20 minutos. Segura aí o rádio, não desliga não. Agora veja aqui. Falou Coré a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, falou a Coré, Moisés dizendo: amanhã pela manhã o Senhor vai indicar quem é. Meus ouvintes, disse Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Pastores, estou falando com os senhores. A casa para vós outros coisas somenos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, para que cumpra o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes. E te fez chegar a Coré, a você, Coré, e todos os teus irmãos filhos de Levi contigo, ainda procurais o sacerdócio. Por que não reconhecer o que Deus está fazendo? Por que os pastores não se humilham e reconhecem? Falam: olha, na verdade Deus já nos colocou aqui diante de vocês, foi muito bom ter levado, dirigido vocês por esse tanto tempo. Pensávamos que estávamos certos, mas temos que chegar a uma conclusão. Na verdade, este homem, essa voz, essa cana agitada pelo vento aí, ele está gritando pelo rádio que não existe outro batismo a não ser em nome do Senhor Jesus, e nós precisamos que nos curvar aí. Amém. Vamos reconhecer que Deus mandou um profeta para restaurar todas as coisas, mas eles não fazem isso. Eles dizem: não, nós somos santos também, nós podemos fazer o mesmo que eles estão fazendo, e nós vamos chegar no arrebatamento, vamos chegar na terra prometida do jeito que eles vão chegar. Os senhores vão chegar. Vamos ver o final de Coré, Natan e Abirão aqui nessa tarde, para vocês verem onde é que eles chegaram. E para você ver onde o mundo religioso vai chegar. Aqueles que querem questionar uma vindicação de Deus. Eu, há pouco tempo, ainda fui em Mari, na casa de um certo cidadão que estava com um questionário elaborado, pontos que ele discordava do ministério do sétimo anjo. É interessante. Eu ainda fui lá conversar com uma pessoa dessa, que queria questionar o ministério do sétimo anjo. Eu ainda fico parado por tanto tempo de mensagem, a gente ainda faz uma coisa dessa. Eu ainda fui dar satisfação com um espíritozinho desse. Moisés também parou para tentar convencer Coré
que ele não podia fazer isso, que ele precisava de se humilhar. Às vezes a gente vai nesse espírito tentando fazer. Mas eu pergunto nesta hora, qual dos pastores, dos líderes, dos crentes dessa região tem condição moral ou espiritual para questionar o ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7? Querem questionar? Questionem. Mas qual é a condição moral ou espiritual que eles têm para questionar a Escritura e dizer: eu não concordo, como Coré também não queria concordar com Moisés? Moisés disse, mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém disseram: não subiremos. Venham aqui! Venham ver o que Deus está fazendo! Escreva-me solicitando literaturas e eu te enviarei gratuitamente para que você conheça este ministério de Deus na terra. Mas ele disse: eu vou nada, vou não. Disseram: não vamos. Porventura é coisa que somente que nós fizesse subir a uma terra que manda leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto, senão também que queres fazer príncipe sobre nós. O pensamento é esse. A profeta deles, aí é o que eles estão pregando, porque eles querem que todo mundo se submeta a eles. Este é o pensamento de Datã, de Coré e de Abirão. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e teu povo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e nele pondes incenso. Trazei cada um seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu, Arão, e cada qual o Senhor. Eu quero perguntar, eu vou voltar para você, sabe? Qual é o ponto da mensagem do irmão Branham, que ainda tem crente que quer questionar, dizer: não, esse ponto aqui que o profeta falou aqui, eu não concordo. Tem? Eu já encontro determinadas pessoas que dizem assim: não, esse ponto aqui que o irmão Branham falou, eu não concordo. Eles são mais espirituais do que o irmão Branham. Eles têm condição de questionar o ministério do irmão Branham. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu, para falar a verdade para os senhores, eu não tenho condição de questionar. Porque a grande verdade do assunto é essa: este mundo religioso não sabe absolutamente nada de Deus. E eu vou falar, nenhum deles sabe absolutamente nada de Deus. E eu estou desafiando para pôr e trazer os seus incensários diante de Deus. Vamos chegar diante de Deus nesta hora. Vamos trazer o nosso incensário diante do Senhor. Vamos ver para quem Deus atenderá o culto. Se é para um culto trinitariano com 3 personalidades da divindade, ou se é para um culto que disse Moisés ao povo: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Traga aí os incensários. Tomaram cada qual o seu incensário, neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Podem se levantar contra nós. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Vocês verão que eu não estou aqui fazendo promessas que Deus não possa cumprir. O que eu estou falando é que esta coluna de fogo se porá à porta deste tabernáculo e vai arrancar de dentro destas denominações todos os filhos de Deus que estão presos lá. Mas vou mais. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai do meio desta congregação
É por isso que nós saímos, é porque Deus mandou sair. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? O problema é com os líderes. Você nunca encontrou na Bíblia Jesus falando contra as meretrizes, contra os ladrões, mas falando contra os pastores, contra os doutores, contra os escribas, contra os ensinadores. E é contra eles que eu estou também, porque o Espírito Santo já os encontrou nesta tarde para trazer-lhes essa mensagem. Porque se vendem para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Fala toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, de Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. Disse a congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos. Eu estou falando a palavra do Senhor. Desviai-vos é a coisa melhor que tem, é desviar uma denominação. Desviar do erro é a melhor coisa que existe. E eu estou falando: desviai-vos da tenda destes homens perversos. Já tem quantos minutos no seu aí? 10? 12 minutos. Vou terminar, se Deus permitir. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão subiram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim. Se morrerem estes homens, como todos os homens morrem, e se foram visitados por qualquer castigo, como se dá a todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Vocês entenderam? Se morrerem estes homens, se forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivo descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando de falar estas coisas, a terra debaixo deles se fendeu. Meus irmãos, eu estou falando com consciência. Desde que esta mensagem tem cruzado a terra, cada denominação tem se tornado mais mundana, mais suja, porque é tempo do sujo ser mais sujo e do limpo ser mais limpo. Escutem, Deus não permitirá que este mundo religioso termine como termina todos os homens. Como termina? Com uma morte natural. Deus não permitirá. Estão esperando serem vitoriosos, pois eu vos afirmo nesta tarde que o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, os levarão em traje, porque este movimento religioso atravessará diretamente para a grande tribulação. E na grande tribulação terão que enfrentar coisas novas. Estes monstros que estão aqui no Apocalipse os atormentarão. Será criada uma coisa nova. Jesus disse que eles vão pedir para os montes caírem sobre eles. Eles desejarão morrer.
morte deles fugirá. Terão que serem atormentados por desprezarem ao Senhor. Não pense que o Deus rico em misericórdia, porque a prova maior da misericórdia de Deus é que Ele enviou sua palavra a você nesta hora. A você que me ouve aqui, a você que me ouve em casa, quem deu crédito na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, você diz nesta hora: a mim, pastor, foi a mim, pastor, eu quero a mensagem de Deus para esta hora. O braço de Deus foi revelado a mim. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu saí do paganismo religioso. E eu não vou sofrer a morte com Natan, Coré e Amirão. Mas eu vou estar ao lado de Moisés. É melhor estar ao lado da vindicação de Deus do que de presunçosos, do que de atrevidos, do que de homens de cabeça dura, de dura serviços, que não podem se curvar diante da verdade. Não se curvam hoje por causa de suas denominações. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje eu estou dizendo: Deus de Moisés, Deus de Arão, Deus de Paulo, Deus de Pedro. Mas naquele dia eles terão que dizer: Deus do César. Paulo disse: segundo o meu evangelho. Glória a Deus. Eles disseram: naquele dia eu não me curvei ao evangelho que o César pregou, que não é o evangelho do César, mas é o evangelho de Paulo. Que não é o evangelho de Paulo, é o evangelho do Espírito Santo. Aleluia. Não querem se curvar hoje? Ostentem suas posições, suas torres, suas igrejas bonitas, seus carros, seus salários, suas patentes, homens renomados, mas vocês não descerão em paz à sepultura. Eu quero ver que consciência tem um pregador de botar a cabeça no travesseiro, sabendo que ele não tem coragem de pregar contra o pecado por medo de perder o dízimo das pessoas, de ofender a camada social mais elevada, os que têm dinheiro. Bote a cabeça no travesseiro e vá. O pastor Moisés disse agora há pouco: João mandou no carro, disse: vai ver se aquele é o Cristo. Ele disse: o cego veio, os mancos, os aleijados andam. Aos pobres é pregado o evangelho. Eu não tenho ninguém rico aqui. Nós não temos nenhum rico, porque os ricos não querem estar aqui entre nós. Eles têm outros lugares e tem outros pregadores que sabem dar tapinha nas costas e tirar cisquinho. Mas aqui não tem. Aqui Deus passa uma régua e sai nivelando por cima de todos. Presidente da República Federativa do Brasil, se quiser ser salvo, tem que se curvar ao Deus de Moisés, ao Deus de Paulo, ao Deus de Pedro, ao Deus do César. Natan, Coré, Amirão, serve para ser pastor de outra classe de gente. Mas Moisés servia para ser pastor de um povo humilde, amassadores de barro, escravos do Egito, libertos pelo poder da coluna de fogo. Acabou meu tempo? Meus ouvintes, o Ribeiro, meu amigo Ribeiro, já disse: pastor, para. Já buzinou aqui que o meu tempo na Rádio Cultura acabou. É uma pena. Mas amanhã, 8 horas da manhã, estarei convosco na TV Correio, canal 9.
8 horas da manhã. Segunda-feira, 20 horas, 8 da noite. Rádio Cultura de Guarabira, transmitindo Fé para Vencer. E terça-feira, teremos culto aqui às 7h30 da noite. Amém? Terça-feira teremos culto aqui às 7h30 da noite. 19h30. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o sistema de rádio, da Rádio Cultura, da Rádio Rural, João Rafael, meu amigo Ribeiro e todos esses que colaboraram para que esta mensagem de Deus chegasse até os vossos ouvidos. Guarabira nunca será a mesma. Ou ela será convertida ao Senhor, ou se apostatará, indo para muito mais longe do Senhor, através de um falso ensinamento religioso. Deus abençoe a todos, uma boa tarde em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos, Léo, canta para nós.